Olá, eu sou a Vanise Ralho, administradora, professora e coordenadora de cursos na UNORTE, e hoje iniciamos uma nova jornada. Nosso programa nasce com o propósito de dar destaque a empreendedores de nossa cidade e região e, a partir daí, inspirar os mais jovens na trilha do empreendedorismo. De acordo com dados da Prefeitura de São José do Rio Preto, o município está localizado no interior do estado de São Paulo, a 442 quilômetros da capital, e exerce influência direta sobre uma região com mais de 100 cidades. A população estimada é de 460 mil habitantes, e o nome do município homenageia o padroeiro São José e o Rio Preto, que banha o município. É um dos principais polos industriais, culturais, educacionais e de serviços do interior de São Paulo. Sua história econômica esteve por muito tempo ligada à cafeicultura. São José do Rio Preto é a segunda melhor cidade na área da educação entre as maiores cidades do país, segundo o estudo da Macroplan. Considerando todos esses aspectos, surge o nosso programa Café e Negócios, com o objetivo de destacar a relevância de algumas personalidades para a nossa comunidade. Nesse programa de estreia, o nosso convidado é o empresário Márcio Marcassa Júnior. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Vanise, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E parabéns aí pelo novo desafio e por esse belo projeto. Obrigada, fico muito feliz com sua participação, você ter aceito o nosso convite. E, como eu disse, o propósito do nosso programa é conhecer um pouquinho dos empreendedores. Queria te pedir para você já iniciar contando um pouquinho da sua história, seu histórico aí de carreira, pode voltar um tempinho lá depois de Minas Gerais. Eu nasci em Poços de Caldas, né, em Minas Gerais. Sempre fui muito ativo, sempre segui muito meu pai, né? Meu pai tinha uma vinícola na época, que era o Vinho Velho Marcassa, que foi de 1901 até 1979, ali na região de Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas. Foram talvez um dos primeiros exportadores de vinho do Brasil, primeiro a colocar o vinho em lata. Hoje voltou aí nessa moda de vinho em lata e até lendo uma reportagem esses dias, falaram que o pioneiro era tal empresa agora, né, há pouco tempo. Mas em 1974 o Vinho Velho Marcassa colocou o vinho em lata. Então isso aí já vem de longa data, né? Então eu sempre segui meu pai e o meu avô na época do vinho. Depois meu pai teve uma fábrica de concreto, quando fechou a fábrica de vinho em 1979. E eu ia lá para a fábrica de concreto, a Concremark. Eu ia lá amassar cimento, ajudar a fazer laje, fazer muros. E aí meu pai teve a oportunidade de abrir uma empresa na Europa, em sociedade com um grande grupo aqui do Brasil, na área de mineração, e acabou levando toda a família, né? Então nós ficamos de 1984, meus pais até 1995 e eu até 2000. Então passei 16 anos lá na Bélgica. E foi lá que eu tive a minha formação, né? Na área de comércio exterior, sempre acompanhei meu pai também nas viagens na Europa, fazer as vendas, os embarques. Então, o que a gente faz hoje já vem de longa data, né? Que é navio, avião, transporte e aduana, né? Então, é muito assim, gratificante de olhar para trás e ver que foi um caminho gostoso de ter percorrido, né? E só tenho a agradecer aí meu pai e a todas as pessoas que passaram na minha vida, que eu pude ter um aprendizado com eles, né? Então o começo foi assim, né? Você teve a formação toda sua lá na Bélgica? Isso, eu fiz toda a minha juventude, foi lá, né, dos 14 aos 30, e lá eu formei em comércio exterior, tecnólogo em comércio exterior, fiz escola de secretariado também e um pouco de idiomas, né? Então foi lá que eu me formei. Eu vi que você tem inglês, francês, espanhol, italiano também um pouco. Isso, tenho inglês, francês fluente, né? Até minha esposa fala que é melhor que o português. E aí tem o espanhol, o italiano, que a gente tem uma boa noção, né? O que te trouxe de volta para o Brasil? Por volta do ano 2000, a família resolveu investir num porto seco. E foi justamente aqui, em São José do Rio Preto, que conseguiu vencer o edital. Tentaram em Minas Gerais, lá em Poços de Caldas mesmo, não deu certo. E aí saiu o edital de Rio Preto, fomos vencedores do edital
e aí eu vim morar aqui para administrar o Porto Seco. Essa era a ideia principal, né? E hoje tenho só a agradecer, porque fiz grandes amigos aqui, já estou há 22 anos, sou muito feliz, tenho uma filha nascida aqui, uma nascida na Bélgica, então sou muito feliz de estar em Rio Preto. Me sinto hoje um rio-pretense. Você não conhecia nada de Rio Preto, veio por Não conhecia por Rio Preto, vim conhecer em 1998, na época do edital, e depois, da hora que formalizou tudo, eu vim para cá em 2000. Você sabe que eu também não sou de Rio Preto, né? E eu acho que aqui tem essa característica de acolher as pessoas que vêm de fora, né? Isso que eu falei, essa questão de empreendedorismo, a cidade, ela tem esse espírito mesmo de empresarial, de inovação e acaba trazendo as pessoas, atraindo as pessoas, né? E aí, como você falou, eu estou aqui também já faz 20 anos. Que bacana. Que eu estou em Rio Preto. Rio Preto é uma cidade, assim, muito empreendedora, né? Tanto que nós temos aí o polo de franquias, né? Acho que o ninho das franquias é Rio Preto, né? Exatamente. Parece que é a cidade que mais franquias nascem no Brasil. É o terceiro maior, né? No Rio, São Paulo e São José do Rio Preto, terceiro. Ô Márcio, fala um pouquinho para mim, assim, você se considera um empreendedor? Vanise, eu acho assim, eu me considero, né? Porque a gente está sempre, a cabeça não para, né? A cabeça não para de funcionar. Você acorda, almoça, janta, toma banho, dorme pensando sempre no que você vai fazer e naquilo que você vai tentar melhorar ou na sua empresa ou em uma nova empresa ou ideias. Então eu acho assim, eu me considero um empreendedor, já estive várias vezes à frente do tempo e não tomei iniciativas e depois você vê que o negócio que você pensou e gostaria de ter realizado foi realizado e deu muito certo. Você então, não fez, mas alguém fez. Alguém fez ou passei a ideia para alguém que fez, né? E isso também é muito bacana e gratificante, porque mostra que muitas vezes a gente está no caminho certo. E às vezes o que não dá certo também serve, né? Porque o empreendedor, ele é aquele que ele faz, pode muito bem dar certo, como pode muito bem dar errado. E aí vem os aprendizados, né? Tanto do caminho certo como do caminho errado. Então eu me considero, sim, nós temos uma empresa praticamente pioneira aqui e com inovações. Não fomos os primeiros na área de despachos aduaneiros, mas acabamos inovando com uma série de procedimentos que hoje nos deixa assim, muito à vontade no mercado e com uma carteira de clientes muito ampla, não só em Rio Preto, como no Brasil inteiro. Márcio, vamos continuar esse papo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós do Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Estamos de volta com o programa Café e Negócios, entrevistando hoje o empresário Márcio Marcassa. Márcio, a gente estava falando de família, trabalhando na empresa, né? E, como eu disse, muitas empresas brasileiras são familiares. A gente tem um outro dado também a respeito das empresas brasileiras sobre o índice de mortalidade. A gente tem um estudo que revela que 40% das empresas sobrevivem após 5 anos. Eu tenho outro indicador do Sebrae que fala em 60% de empresas que sobrevivem após 5 anos de mercado. E uma das maiores causas dessa mortalidade, né, dessas empresas que fecham, é a falta de planejamento. Então, eu gostaria de ouvir de você, assim, como que funciona esse planejamento, considerando lá a sua empresa familiar, né, essa estrutura que você tem aí, que atua em várias frentes, né, em vários locais que você atua, inclusive fora do Brasil. Como que funciona esse seu planejamento? Esse dado é muito importante. Esse dado é um dado que acho que todo empreendedor, quando começa, ele tem medo desse número, né? Ele fica pensando, será que eu vou passar dos 5? Será que eu vou dos 5 anos, né, desse estudo aí? Na verdade, nós começamos muito pequenos, dentro de uma sala,
fazendo a parte dos despachos aduaneiros. E uma coisa assim que eu sempre aprendi é nunca gastar mais do que você ganha. Então, acho que essa é uma lição que todo empreendedor já tem que saber, não só na empresa, como em casa, né? Em casa é a mesma coisa. A pessoa ela só se endivida porque ela gasta mais do que ela ganha. E uma empresa não é diferente. Então, a gente tem que sentar em cima do caixa sempre e fazer um planejamento. Na nossa ideia sempre foi, a nossa meta principal era, nós queremos ter X de dinheiro em caixa para suportar uma parada brusca e que a gente não tenha mais R$1 entrando. Então, nós queremos ter tantos meses de vida sem ter nenhuma entrada. E nós, graças a Deus, nós fizemos esse planejamento e conseguimos atingir essa quantidade de meses, né, que a gente queria. Então, acho que essa era uma meta que a gente sempre teve e acabou funcionando. Nosso escritório em Foz do Iguaçu é um escritório em sociedade que nós fizemos lá, que eu sempre falava para o sócio, calma, a empresa não dá lucro no primeiro ano, é sempre difícil, né? A gente vai indo, espera um pouco que vai chegar o momento da maturação, né? Então, é importante a gente ir sobrevivendo e depois a empresa começa a dar lucro e a gente já tem esse planejamento para futuro, né? Então, eu acho que todo planejamento ele é fundamental, tanto na área do financeiro, na área comercial, na área operacional e sempre tentando cumprir as metas. Funciona sempre? Não funciona. Nós vivemos num país onde as dificuldades são enormes em todos os parâmetros, né? Na nossa área, principalmente em relação à parte cambial, logística internacional, que nós passamos aí nesses meses de pandemia com as altas dos fretes, né? Fretes marítimos que saíram da China para o Brasil de $1.800 para $12.000, $13.000. Agora voltaram um pouco para 9, estão em torno de 6, mas são muitas oscilações, muitos parâmetros que a gente tem que viver com isso. Então, a gente nem sempre consegue, né, realizar tudo aquilo que a gente coloca no papel. Mas é bom estar sempre revendo, a gente está sempre revendo e muito pé no chão. A gente trabalha muito dessa maneira. Eu ia te perguntar a respeito da pandemia mesmo, essa sua forma de trabalhar com o planejamento te ajudou durante esse período de pandemia? Como é que foi para você? Para nós, assim, por incrível que pareça, não foi ruim no quesito profissional, trabalho, né, volume de negócios. Mesmo com frete nas alturas, nós aumentamos nossos processos, nós tivemos muitas importações, o Brasil passou a importar mais, eram mais alimentos também, então muita coisa aumentou para a gente, mas nós tivemos que agir muito rápido, né, na questão de colocar os funcionários em home office, sistema informatizado, tudo de acesso remoto, e nós trabalhamos diretamente ligados com a Receita Federal, né? Então tudo é no sistema hoje, tudo é e-processo, tudo é digital, então nós tivemos que ter uma tomada de decisão muito rápida e isso aí eu só tenho a agradecer, os nossos funcionários são 120%, não são nem 100%, né? Então a gente tem uma equipe fantástica, isso aí ajuda muito. O fato de ser online, seus processos, também te ajudou a reestruturar? Sim, ajudou e acabou criando alguns procedimentos que a gente sabia que tinha que ter e não tomava a decisão de fazer, né? Ah, não, ó, qualquer hora faz isso. Essa pandemia acabou forçando a gente a fazer, a tomar essas medidas e mudar esses processos, né? Então, tirando a parte triste da história, né, que foi a doença mesmo, as pessoas que nos deixaram, na parte comercial a gente passou bem pela pandemia. O que você fala do pós-pandemia para a empresa? Continua nesse crescente, retomou tudo, está melhor do que antes? Hoje a gente vem passando por um processo assim, eu diria até estranho, né? Porque a crise ela está mundial, a inflação ela pegou aí todos os países da Europa, pegou os países da América do Norte e nós também, apesar que nós temos a inflação hoje até mais controlada que a maioria dos países.
O Brasil é um país que se posicionou em relação a toda essa situação de uma maneira, no meu entendimento, boa. Então, nós não brigamos com ninguém, nós não tivemos atritos com ninguém, nós fizemos o nosso dever de casa. Eu entendo politicamente que foi feito o dever de casa. E isso acabou trazendo para o comércio exterior um volume maior. Então, o Brasil vem aumentando o volume de exportações, de importações, e mesmo com todo o problema, gargalo logístico, que a gente ainda tem algumas situações complicadas, infraestrutura, mesmo assim o Brasil hoje na área de comércio exterior está indo muito bem. Nós temos aí o fornecimento, a China acabou brigando com um monte de gente, parou de fornecer, o Brasil tomou alguns lugares onde não tinha, então acabou fortalecendo o nosso comércio exterior. Eu estava vendo o superávit na balança comercial, né, de 4 bilhões de dólares, fechou em agosto, o que significa que é muito bom para a gente. Sim, agora na segunda semana de setembro nós tivemos mais um superávit também, então a tendência é que isso continue, né, independente dos problemas políticos que a gente vem passando, dessas polarizações. Esse período agora que é um pouco conturbado. Exato, mas eu acho que o Brasil, primeiro que nós somos o fornecedor de alimentos principal do mundo, né, praticamente. Então não tem como a gente fugir dessa realidade. E o Brasil precisa importar também. Então, um país sadio é aquele que importa e exporta de maneira correta, né? E o Brasil vem fazendo esse dever de casa nessa área. Márcio, o papo está muito bom, mas a gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco para continuar o terceiro e último bloco do Café e Negócios. Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e análise por meio da microscopia óptica. Nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, né, aquela parte toda, pra entender melhor as aulas, as matérias. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do Café e Negócios. Márcio, continuando a nossa conversa então, falávamos da balança comercial, né, dessa questão, eu ia te perguntar a respeito da alta de juros que está nos Estados Unidos, né, a queda que vem tendo no euro, os países da Europa que estão num processo bastante complicado lá. Como é que isso fica para você na sua visão, para nós, Brasil, e para Rioport? Hoje eu vejo assim, toda oscilação, como eu falava, na nossa área, ela é às vezes boa para o exportador, às vezes ruim para o exportador, mas benéfica para o importador. Mas como eu dizia que todo país, uma economia sadia, ele importa e exporta bastante. E o Brasil consegue um equilíbrio nesse quesito, né? Então, essas altas, tudo isso que vem acontecendo, o Brasil passou o Brasil aprendeu a importar melhor. Então, hoje nós temos muito mais importações inteligentes do que algumas épocas atrás aí. E isso acaba sendo muito bom. Quanto à economia lá fora, de um lado acaba prejudicando, porque muitas vezes a economia lá cai e a gente tem alguma queda nas exportações. E, por outro lado, às vezes melhora, porque acabam, infelizmente, algumas situações ruins lá, que obrigam que esses países passem a comprar mais também por não terem lá, ou por problemas de produção, ou por problemas diversos, né? Então, a gente está sempre sofrendo com essas situações. Mas eu vejo que cada vez que essas coisas acontecem, né, a gente cresce. Então, eu sempre acho interessante ter uma visão um pouco mais à frente e tentar antecipar essas situações. Você trabalha mais com importação ou exportação? Hoje nós temos mais importações
principalmente muita parte de alimentos e outras diversas, né? Mas temos também bastante exportações. Márcio, vou perguntar algumas questões pessoais aqui a respeito do seu histórico aí, né? Eu sei que você jogava futebol, você teve uma passagem aqui no Rio Preto Esporte Clube, na diretoria do clube, foi isso? Além de várias outras frentes, como você mesmo falou, né? Tem várias coisas na cabeça a respeito de negócios, mas a gente vê que tem o outro lado também, como pessoa, das atividades que você também se envolve, né? Como é que é essa parte de esporte para você, essa parte de lazer? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa, né? Desde criança, na escola, a gente jogava tudo, né? Era futebol, handebol, basquete, ping-pong. Então tinha aquelas Olimpíadas, a escola nossa em Poços de Caldas era menor, então a nossa classe tinha que jogar tudo. Então todos aqueles poucos alunos acabavam jogando todas. Aí eu comecei no futebol, sempre gostei, joguei futebol de salão aqui em Poços de Caldas, na Caldense, um clube mineiro, está sempre entre os 4, 5 aí de Minas, né? Casa Grande jogou lá tive alguns contatos com ele na época, eu treinava na Caldense, depois campo, quando ele esteve lá em Poços de Caldas. E depois na Bélgica, fui jogar futebol de campo, mas era muito frio e eu acabei desistindo, né? Eu falei, não, esse frio aqui não é para mim não, né? Meu irmão continuou e eu parei, eu fui para o salão. E aí no salão cheguei até a primeira divisão, joguei lá alguns anos na primeira divisão, depois tive um problema de hérnia de disco, tive que parar, mas sempre fui muito ativo. E aí aquela questão do empreendedorismo, né? Do hobby eu acabei fazendo um negócio. Teve uma época lá que eu atuava com 12 jogadores, inclusive jogadores de seleção da África, né? Que eu atuava lá por intermédio de um amigo, um grande amigo e grande jogador, que é o André Cruz, que eu conheci lá na Bélgica, jogou na seleção brasileira, todas as categorias da seleção brasileira, e eu transformei esse hobby em um negócio. Lucrativa. E quando você empresariou esses jogadores? Eu empresariava alguns jogadores lá, né? E quando eu cheguei no Brasil, que eu voltei, eu fui convidado para participar do Rio Preto e acabei pegando um amor pelo clube e conseguimos, inclusive, em 2007, chegamos à primeira divisão do Campeonato Paulista. Tínhamos uma diretoria lá com o Alessio Zanirati, muito bacana, algumas outras pessoas, João de la Torre. Era muito gostoso, né? Aquele ambiente ali que nós acabamos criando e conseguimos o acesso à primeira divisão. Mas hoje eu estou afastado, futebol para mim não é mais negócios, é mais hobby mesmo. Tenho alguns problemas familiares com isso, porque acaba tomando muito tempo, né? E muitas vezes a gente acaba deixando algumas coisas de lado, né? Mas hoje eu estou um pouco afastado, mas ainda tenho o Rio Preto como um clube no coração. Dá para perceber. Mas futebol, né? Move paixões, né? A gente vê o Mirassol aí que, se Deus quiser, sobe para a Série B, um trabalho excepcional do Juninho Antunes, da equipe dele aí. Então, tudo aquilo que é feito com planejamento e com metas, né? E procurando o bem-estar de todos, né? Acho que isso é muito importante também. Então, é muito, muito bacana. É possível ver o empreendedorismo no esporte também, né? Principalmente agora, né? Nessa fase aí de SAFs, né? A gente vê o Cruzeiro, que acabou de subir para a Série A de novo, voltar para a Série A, né? Que com planejamento, reestruturação e muito trabalho, né? Deve ter tido muito trabalho ali, vai ter muito trabalho ainda. O futebol está se profissionalizando e deixando de ter aquela cartolagem, né? Que sempre foi muito prejudicial ao futebol brasileiro. Isso em todas as áreas, né? É importante essas atitudes, né? De planejamento, né? De sair desse campo político ali, mais focado no resultado, trabalhando bastante, porque precisa de trabalho, né? Exato. O trabalho vai gerar resultado. E é uma coisa que tanto na empresa quanto num clube, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente sempre comenta, né? Acho que um dos maiores erros é essa mistura, paixão, razão, né? No futebol, isso eu vivenciei isso muito profundamente, né?
eu teve um momento que eu tive que falar, peraí, futebol para mim agora tem que ser a razão, ou então eu só vou para a arquibancada. Se você quer ficar numa diretoria de um clube, você tem que colocar a razão na frente antes da paixão. E é como numa empresa onde você não deve misturar, né? O que é sócio, remuneração, dinheiro de casa com dinheiro da empresa. Então seria mais ou menos essa comparação, né? Então é muito interessante isso. É um desafio do gestor. Um grande desafio. Um grande desafio. Porque naquele momento você está ali e fala, precisa disso, precisa pagar a conta de luz, o clube não tem dinheiro. E aí você passa a paixão, a emoção antes da razão, né? Então, não, daqui que eu pago esse boleto, tá aqui que eu faço isso. E no final isso vai virando uma bola de neve que você acaba sendo prejudicado na parte pessoal e deixando de lado o crescimento profissional. O teu aprendizado lá, você levou alguma coisa desse aprendizado, a passagem pelo clube, para os seus negócios hoje? Eu creio que eu acabei levando mais da empresa para o clube do que do clube para a empresa, né? Assim, você já tinha a estruturação junto com as pessoas, Márcio Mendonça, João de la Torre novamente, muitas pessoas, eu não vou citar aqui porque eu vou esquecer, Ulisses Cury, Márcio Haddad, muitas pessoas, empresários, Suélio Ribeiro, muitas pessoas que ajudaram na reestruturação, colocando a mão no profissional, profissionalizando. Trazendo a experiência. De cada empresário para a área esportiva, né? E isso deu muito certo. Tanto que nós chegamos na Série A1 e depois, por uma série de questões aí, o clube voltou para A3 e espero que um dia volte aí a ter o mesmo sucesso que o Mirassol, o Novo Horizontino. Márcio, deixa eu te perguntar agora, voltando ali no tópico de empreendedorismo, né? A gente tem alguns mitos a respeito, por exemplo, de que empreender no Brasil é muito difícil, né? É impossível. A gente tem algumas questões ali que a gente sabe que esbarra, né? Questões estruturais e tudo. Mas como que você vê isso, por exemplo? O que você diria para as pessoas que querem empreender aqui? Assim, eu acho que o empreendedorismo, as pessoas dizem que a pessoa nasce, né? Eu acho que tem uma parte sim que a pessoa nasce, mas tem a outra parte que a pessoa deseja. E ela quer e ela vai atrás. E a parte principal, isso a gente, quando eu estive diretor da CIRP, até por vários anos estive diretor da CIRP, você pega todos aqueles diretores que estão ali para aprender, para ajudar e para levar o bem-estar para o associado e para a economia da cidade e da região. Então, tempo, disponibilidade, networking, isso é extremamente importante. Eu tenho muito a agradecer à CIRP por todo o conhecimento de pessoas que eu fiz em Rio Preto e grandes amizades. Foi muito importante para a minha vida, para os meus negócios. Não para o negócio em si mesmo, mas o relacionamento das pessoas que foram apresentando outras pessoas. Então, a pessoa que quer empreender, ela tem que ter foco primordial é foco, não pode ter preguiça. Preguiça é uma coisa que não deve ter e a pessoa precisa planejamento, vontade e estar pronta para saber que ela vai ter bastante pedras no caminho e que essas pedras ela vai chutando e vai fazendo o negócio acontecer. A gente pode sintetizar dessa forma, então, na sua opinião. Ter foco, força de vontade, dedicação. Relacionamento, rede de contatos. E acordar mais cedo que os outros. E trabalhar. Porque ficar esperando não vai acontecer. Tá joia. Márcio, te agradeço muito por esse bate-papo, por você ter aceito o nosso convite e participar do nosso programa. Finalizamos aqui a primeira edição do Café e Negócios. Aguardo você na próxima. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa no canal 7 da TV Rio Preto, mas também pelo Instagram, pelo YouTube e pelos outros canais. Obrigada pela companhia e até mais.